Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Duarte, taróloga. Estou aqui para continuarmos a nossa leitura deste livro aqui, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, da autora Sally Nichols, tá? A Sally Nichols foi aluna de Jung no Instituto de Zurique. Eu vou, inclusive, não tinha feito isso antes, mas vou fazer agora. Eu vou ler esse pequeno trecho que está aqui na contracapa do livro para vocês poderem entender melhor toda o que esse livro representa, né? Eu sou taróloga apaixonada pelo tarô. O estudo do tarô é uma coisa, vamos dizer assim, é uma prática infinita. Você vai começar e você vai seguir por um caminho que realmente não tem fim, mas que ao longo desse caminho você pode ter imensas percepções, você pode ter imensas revelações, você pode trilhar uma jornada de autoconhecimento, mesmo fazendo leitura somente para você, ou se você quiser utilizar o tarô como uma grande ferramenta profissional, sendo oraculista, sendo cartomante. O universo que se apresenta para mim todos os dias, através das leituras que eu realizo, dos atendimentos aos meus clientes consulentes que eu realizo, é uma coisa esplendorosa, é um caminho maravilhoso que eu recomendo para quem tiver interesse. Então eu vou ler aqui para vocês poderem entender. É um livro que eu recomendo bastante. Se você não quiser ou não puder comprar esse livro para você ler, viver essa experiência, assiste aqui os vídeos desde o começo, porque eu já li o capítulo do louco, já li o capítulo do mago, já li o capítulo da papisa ou sacerdotisa, e agora eu vou começar o capítulo da imperatriz. Esse livro, ele trajeta, ele caminha pelos 22 arcanos maiores do tarô, que é a jornada, simbolicamente, a jornada do herói, a jornada de todo ser humano, e que nós, seres humanos, podemos viver a jornada do louco ao longo da nossa vida por diversas vezes, tá bom? Se você só tem curiosidade e quiser me acompanhar, seja bem-vindo da mesma forma, tá? Então vamos lá. O tarô é um dos grandes espelhos do pensamento inconsciente. Cada uma de suas cartas tem por base uma importante imagem arquetípica, cujo significado nem sempre é claro para o homem moderno, que jogou fora seus mitos ao querer interpretá-los literalmente. Os arquétipos não são literais, são mensagens do inconsciente. Cada uma das cartas do tarô é uma mensagem da mente universal. Mas, como nossa mente inconsciente está divorciada do consciente, a mente literal, e costuma ser por ele ignorada, essa mensagem se perde. As explanações arquetípicas do tarô feitas por Sally Nichols fazem com que as imagens e muitas vezes as respostas às nossas perguntas mais profundas venham à tona. Aluna de Jung no Instituto de Zurique, a autora é profunda conhecedora do pensamento junguiano. Usando suas teorias sobre individuação, arquétipos, sincronicidade e imaginação criativa, Sally Nichols analisa cada carta do tarô de Marsella como uma representação das diferentes etapas da jornada do indivíduo rumo à transformação e à integração de si mesmo. Quem quer que sinta o mais remoto interesse pelo poder que a imagem tem para estimular a psique, encontra em Jung e o Tarô um roteiro rumo ao reino onde a imagem, a psique e a alma descobrem sua origem e sua finalidade. Quer se conhecer cada vez mais? Vamos embora aqui nesse grande universo. Então vamos lá, capítulo 6. A Imperatriz, Madonna, Grande Mãe, Rainha do Céu e da Terra. A geração é o mistério pelo qual o espírito se une à matéria. Em razão disso, o divino se torna humano. Essa frase é de Papy, um dos grandes estudiosos e filósofos ocultistas do século XVIII na França, onde nascia os grandes estudiosos ali das leis herméticas e tudo que aconteceu, não só na França, mas na Europa toda, no século XVIII, a partir do século XVII, século XVIII ali, tá bom? À primeira vista, a imperatriz se parece tanto com a papisa que poderia ser sua irmã.
Toda vez que surgem em mitos, sonhos e contos de fadas, as irmãs representam a miúde dois aspectos diferentes da mesma família ou essência, nesse caso o princípio feminino. Às vezes, dois aspectos de uma única pessoa também. Se fôssemos julgar pelos seus nomes apenas, poderíamos concluir que a papisa representa a feminilidade espiritual, ao passo que a imperatriz governa o reino mundano. Mas não é este o caso, pois o cetro de ouro da imperatriz ostenta o orbe da realidade terrena encimado pela cruz do espírito. Essa capacidade de ligar o céu à terra, o espírito à carne, é com efeito um dos principais atributos da imperatriz. Ainda mais evidenciado pelo modo com que o seu trono lembra um par de asas de ouro. Em algumas versões do tarô, ela chega a ser pintada como deusa alada. A águia de ouro que lhe adorna o escudo é mais uma prova da sua conexão com o espírito. Alça-se a águia a tremendas alturas. O seu habitat é tão inacessível quanto o Monte Olimpo. No mito de Eros e Psique, foi significativamente uma águia quem ajudou Psique a pegar as águas da vida e encerrá-las num vaso. Na carta precedente, a atmosfera estática, enraizada, enfatiza a proteção e a contenção. Nessa carta, na Imperatriz, a águia sugere movimento ao longo do eixo vertical, indicando liberação e transformação. Como se a papisa nos mostrasse o espírito preso no ventre da matéria, ao passo que a Imperatriz nos mostra o espírito renascido da carne, criando assim uma nova entidade que comparte de ambos. A conexão da Imperatriz com o espírito é ainda mais acentuada pelo modo com que ela abraça a águia de ouro, quase como se essa fosse viva, pois o pássaro real representa, obviamente, uma força viva a que ela se sente emocionalmente ligada. O fato de um pássaro semelhante aparecer também no escudo do imperador, que é o próximo arcano que nós vamos ver, o trunfo de número 4, indica que a águia de ouro é o escudo de armas ou talismã da família. Como tal, sua imagem exerce uma influência poderosa, muito sutil sobre esse casal real e seu império. Talvez por ser a águia fêmea maior do que a águia macho, essa ave não raro é um símbolo feminino. É esse o caso na alquimia, onde a águia pode ser trocada pela fênix, pássaro que simboliza a espiritualização do instinto. Só quero fazer um parênteses aqui e mostrar, então, em preto e branco mesmo, a imagem da Imperatriz no tarô de Marsella. Então, só para recordar que vocês, eu sou taróloga, mas todo o meu trabalho é com o tarô de Edward Waite, tá? Existem diferenças na simbologia e nas imagens das cartas, tá? Então, se você segue o tarô de Marsella, você sabe exatamente o que a autora está falando aqui. E se você, assim como eu, trabalha com o tarô de Waite, é só você ir seguindo aqui ou de vez em quando olhar na internet as imagens das cartas do tarô de Marsella. A águia do imperador parece apropriadamente estar subindo. No reino da papisa, a virgem, o espírito desceu à matéria. No caso da imperatriz, a mãe, o espírito liberado da matéria ascende na direção do céu como filho, o redentor. Nesse contexto, o pássaro de ouro da imperatriz, que liga o céu à terra, tem hoje para nós um significado especial, porque, como Jung assinalou muitas vezes, o cristianismo em nossa era perdeu o corpo, a terra, a emoção. Precisamos, como Jung diz, voltar ao corpo a fim de recriar o espírito, a fim de dar-lhe nova realidade na experiência humana. Vejam só, nesse contexto, o pássaro de ouro da imperatriz, que liga o céu à terra, tem hoje para nós um significado especial, porque, como Jung assinalou muitas vezes, o cristianismo em nossa era perdeu o corpo, a terra e a emoção. Isso eu já tinha dito anteriormente. Uma das mais eloquentes representações pictóricas do espírito contido ou criado no corpo é a Vierge Ouvrante, estatueta do século XV, feita de madeira pintada e, como o próprio Eric Newman a descreve, vista por fora, a Vierge é a mãe familiar e despretensiosa com seu filho.
Quando aberta, porém, revela o segredo herético em seu interior. Eu quero mostrar a figura para vocês poderem entender. Olha aqui, ó. Então, deste lado, ela está fechada. E aí abre-se. E agora eu vou continuar a leitura para vocês poderem entender, tá? Depois eu mostro a figura novamente. Deus, o Pai, e Deus, o Filho, usualmente representados como senhores celestiais, que num ato de pura graça, erguem a mãe humilde, presa à terra, para ir morar com eles. Provam estar contidos nela, provam ser o conteúdo do seu corpo que tudo agasalha. Então é uma estatueta onde tem a mãe com seu filho, mas aí você tem a oportunidade de abrir a estatueta e lá dentro tem o pai com seu filho e imagens da mãe, tá? Que os albigenses também conheciam esse segredo herético parece evidente pelo abraço protetor com que ela enlaça a águia de ouro e pelo modo com que empunha o cetro na mão esquerda inconsciente, mostrando que a sua ligação com o Espírito Santo é instintual, que vem de dentro em lugar de descer. Além disso, o cetro não se mantém ereto, mas descansa casualmente enviesado. Vou mostrar a imagem para vocês novamente. Aqui está o cetro dela, vejam que está levemente em diagonal, só para vocês poderem compreender. Mais uma indicação de que a imperatriz governa intuitivamente, em lugar de governar de acordo com leis feitas pelo homem. O seu domínio é flexível, quase quixotesco às vezes, porque o seu coração tem razões inacessíveis à mente. Mas embora ela permita que o cetro lhe fuja, aconchega a águia em si. É manifesto que o poder do amor lhe é mais caro do que o amor do poder, ou o amor ao poder, né? Então vamos continuar aqui com a leitura do nosso livro. O símbolo do orbe da cruz, de cabeça para baixo, naturalmente é o signo de Vênus. Parece muito apropriado que ela segure o símbolo obliquamente, inclinado, digamos assim, na direção de Vênus, pois o amor é a força unificadora e regenerativa que liga Yang e Yin, o espírito e a carne, o céu e a terra, unindo os opostos num abraço criativo, até que alguma coisa inteiramente nova possa nascer, incluindo os dois. Então tem uma simbologia aí, né? O símbolo da mulher, do sexo feminino, às vezes até em toalete, se você vai. Então lembra muito este símbolo aqui. No tarô de Waite, inclusive, ela tem o escudo que a sacerdotisa tem, está com o símbolo de Vênus, tá? E aqui ela está com um escudo que tem o símbolo da águia e o símbolo de Vênus aparece aqui, tá certo? Então, simbolizando essa união dessas polaridades que o texto da Sally Nichols fala aqui. Toda vez que encontrarmos nossa vida bloqueada por rígidas dicotomias, olha que interessante para quem é tarólogo, para de repente trazer numa leitura isso para um consulente que esteja vivendo uma situação dessa. Podemos procurar a ajuda da imperatriz. Um modo de fazê-lo é iniciar um diálogo com ela semelhante à nossa conversação anterior com a papisa, que a gente leu no capítulo passado. Visto que tanto a papisa quanto a imperatriz incorporam o princípio feminino, elas presidem conjuntamente aos 4 mistérios femininos: formação, preservação, nutrição e transformação. Mas cada qual enfatiza aspectos diferentes, como se pode ver cotejando os retratos das 2 irmãs. Ao passo que a papisa mantém os braços em posição fechada, protegendo os segredos do corpo, os braços da imperatriz abertos indicam uma natureza mais sociável. Esta não esconde os cabelos numa touca, ao contrário, deixa-os cair livremente. Lançou de si a pala da papisa quase ligniforme para apresentar-se como mulher. Então vamos voltar aqui, ó lá. Os cabelos
da imperatriz soltos lá atrás, ela tem a coroa, a gente vai falar da coroa agora, diferente da papisa ou da sacerdotisa, que ela tem, nem aparece os cabelinhos dela. Em lugar do hábito de monja, veste uma túnica e uma camisa ornamentadas com graciosos bordados e faixas. Em lugar da tiara sólida em forma de ovo, usa uma coroa de ouro aberta, semelhante a um halo de centro carmesim cor de sangue, pois é essencialmente a imperatriz quem enche a coroa oca com o sangue materno da realidade terrena e do amor quente. Tudo simbologias, vejam só que interessante. Esses conceitos são ainda ilustrados pelo fato de não estar a imperatriz encerrada entre os pilares de um templo. Em vez disso, é pintada num cenário aberto natural. O potencial criativo escondido na papisa não é trazido para a realidade. Enquanto a papisa está ligada a Ísis e à gestação, a imperatriz está associada a seres e à vegetação. Com efeito, seres não, séries, né? Com efeito, uma maneira de olhar para as duas irmãs é considerá-las como se fossem a mesma entidade pintada em períodos sucessivos de tempo. A papisa é suma sacerdotisa e virgem. A imperatriz é Madonna e rainha imperial. Tem aqui, olha, vamos olhar para as duas. Aqui, olha, coloridinho para vocês verem, né? Então, nós temos aqui a papisa e aqui a imperatriz. Certo? Então, só para vocês terem aqui a imagem de ambas, para a gente poder compreender todo esse texto aqui, né? O texto é muito rico. A papisa serve ao espírito, a imperatriz satisfaz ao espírito. Com a papisa, o espírito, ela pôs entre parênteses, Espírito Santo, desce a matéria para fazer-se carne. Com a imperatriz, o espírito nasce para a realidade externa, como o filho do homem, e finalmente torna a subir ao céu como o filho espiritual, o redentor. A papisa é paciência e espera, é passiva. A imperatriz é ação e conclusão. A papisa é governada pelo amor, a imperatriz governa pelo amor. A papisa guarda algo velho, a imperatriz revela algo novo. Em resumo, a papisa segura o livro da profecia e a imperatriz representa e realiza a profecia. O livro já não é necessário, pois o novo rei nasceu. Como Madonna, grande mãe, rainha do céu, a imperatriz é o elo de conexão entre a ardente energia yang do mago e o pálido poder yin da papisa. Podemos dizer que a varinha mágica do mago tocou as profundezas da papisa e dessa união, através da mediação da imperatriz, algo novo passou a existir. Um mundo que inclui dois aspectos. Numerologicamente, o número 1 do mago mais o número 2 da papisa, adicionados um ao outro, produzem o 3, o número 3 da imperatriz, que une esses dois opostos e a ambos abraçam. Falando de um modo geral, a função do número 3 se reflete em todos os conjuntos de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, passado, presente e futuro, Mãe, Pai e Filho, Ísis, Osíris e Horus. Em todos eles, o número 3 age como um fator de equilíbrio, combinando por tal arte os números pais, que produzem uma realidade completamente nova. Segundo interessante informação nesse sentido, Pitágoras considerava o número 3 o primeiro número real. Os dois primeiros números, dizia Pitágoras, eram simplesmente essências, pois não correspondiam a nenhuma figura geométrica e, por conseguinte, não tinham realidade física. Mas o número 3 cria o triângulo, uma superfície plana com princípio, meio e fim, uma realidade tangível que corresponde à experiência humana. Eu quero só fazer um parênteses aqui para a gente citar, tá? Num outro momento, numa outra oportunidade, a gente pode até falar sobre esse assunto também. Mas o 3 também aqui, assim como todas as lâminas do tarô, o número 3 aqui tem a ver com a primeira parte lá, o topo ali da cabala, né? Da cabala judaica, vamos dizer assim.
A verdade poética da afirmação de Pitágoras está belamente ilustrada na composição Deus criando o universo de Blake. Eu já mostrei essa imagem aqui, mas eu vou mostrar de novo. Eu só vou ler um pedacinho aqui, um trechinho, para quando vocês verem a imagem, recordarem através do trecho que eu estou falando. Olhando para o compasso do Criador, podemos ver que as suas duas pernas divergem num ângulo tal que se distanciam cada vez mais uma da outra. A fim de poderem funcionar juntas, precisam ser assentadas em algum lugar. Antes de poder criar o mundo microscópico, a imagem do macroscópico, o Criador precisa colocar os dois pontos do compasso na realidade. Quando ele o faz, as duas pernas do compasso ligam-se a uma base, criando assim uma figura de 3 lados, o primeiro triângulo. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. Então, olha aqui, ó, eu trouxe para vocês a figura do compasso, né? Tem, assim, uma série de simbologias aí pelo mundo, se vocês quiserem investigar essas questões de compasso aí, o Criador, né? Com várias ordens, né? Ao longo aí de toda a história da humanidade. Então, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem a Cabala, pesquisem também algumas escolas iniciáticas, vamos falar assim, né? Algumas sociedades que no século 17 e 18 eram tidas secretas, que tem algumas simbologias que estão interligadas, né? A visualização desse triângulo dramatiza a verdade da introvisão de Pitágoras, demonstra que a intenção divina se concretizou com o advento do triângulo e a essência nebulosa se tornou manifesta em termos de experiência humana. Gosto de retratar a imperatriz como a base desse triângulo, diz a autora, pois é através dela que o efêmero chega pela primeira vez ao reino da experiência humana. Ela nos liga à realidade externa da maneira mais dramática e de modo familiar a todos, pois todos temos momentos em que, tocadas pela varinha do mago, nossas águas criativas se movimentam. Estamos todos familiarizados com o longo e escuro período de gestação melancólica que se segue à nossa quase submersão no pálido mundo lunar da papisa. Então, com sorte, nasce um novo dia, um momento de ouro quando as ideias e imagens vagamente sentidas começam a estourar na realidade. De inopino, a tela branca e vazia se enche de cores e revive, ou a massa de barro em nossa mão quase sozinha começa a tomar forma, ou o pedaço de papel em branco em nossa máquina de escrever se enche de palavras, ou talvez aconteça que os dois cornos aparentemente irreconciliáveis e um dilema que se torturou semanas a fio se ligam magicamente, oferecendo uma solução inteiramente nova para o nosso problema. Estas são algumas das maneiras com que a imperatriz trabalha por nós em relação aos nossos esforços criativos. Claro está que o seu império, como a vegetação da natureza, tende a ser excessivamente luxuriante e um tanto ou quanto confuso. A realidade que ela produz não é o produto acabado. Para isso, como veremos, precisamos da discriminação e da organização do imperador. Uma das principais funções da imperatriz é ligar as energias primárias de Yin e Yang, a fim de dar-lhes um corpo no mundo da experiência sensorial. Tudo bem simbólico, ao mesmo tempo pura realidade. Então, se você, de repente, é apenas um apreciador, vamos dizer assim, do tarô e das leituras de tarô, e está vivendo num mundo, num momento da sua vida, de não sabe se vai para um lado, se vai para outro, parece que as coisas estão todas paradas, parece que as coisas não caminham, parece que você não consegue usar da sua criatividade, reflita e comece até a meditar, olhando toda a simbologia do arcano da imperatriz, o arcano de número 3 do tarô. Se você se identifica mais com o tarô de Marsella, medite observando
todas as informações que a carta da Imperatriz do Tarô de Marsella te traz. Se você se identifica mais com o tarô de Eduardo Wade, com as ilustrações de Pamela Smith, você observe a imagem que tem nessa carta. Você vai começar a sentir que a sua criatividade começa a vir à tona, que a sua capacidade vai melhorando, que as coisas vão como se uma névoa vai se dissipando, tá bom? Então, fica aí a dica, né? Então, vamos só recordar a última frase daquele parágrafo. Uma das principais funções da Imperatriz é ligar as energias primárias, Yin e Yang, a fim de dar-lhes um corpo no mundo da experiência sensorial, tá? Até muito recentemente, a ciência moderna tinha uma visão pitagórica do universo, equiparando a experiência externa à realidade científica e descrevendo como meras essências as formas que aparecem no misterioso mundo interior, a psique humana. Mas com o advento do princípio da incerteza de Heisenberg, então, quem quiser pesquisar, eu vou tentar até achar algum link que possa explicar o princípio da incerteza de Heisenberg, um físico do início do século XX, né? Para poder compreender essa ligação, né? Que a autora faz com esse princípio. E da física de Einstein, tornou-se manifesto que a realidade externa não pode ser sentida nem medida com acurácia pelo homem, porque, no mesmo ato de observar os fenômenos externos, ele os distorce. Do mais a mais, parece que, em virtude da natureza da luz e das limitações do aparelho sensorial humano, nunca se poderão engenhar instrumentos capazes de restabelecer a realidade externa como a pedra de toque da verdade final. E como isso é irrevogável, precisamos, por fim, voltar-nos para o mundo interior, para a própria psique humana, em nossa busca da verdade. A equação puramente matemática E é igual a M vezes C ao quadrado, já não é mera essência, e agora resplandece como a verdade eterna, tão incorruptível quanto o ouro. A Imperatriz nos liga a essa nova dimensão da percepção, pois é muito mais através da sua compreensão intuitiva do que através da lógica masculina que o espírito salta para o espaço eterno, a fim de ligar-se a introvisões celestes. Que a poesia da física moderna não nasceu no estéril laboratório do homem, mas saiu plenamente desabrochada do jardim da imaginação da Imperatriz, é comoventemente documentado em The Creative Process, livro organizado por Brewster Gieselin, em que muitos cientistas, escritores, pintores e outras pessoas criativas relatam como suas ideias originais lhe ocorreram por intermédio de devaneios, imagens ou outras manifestações irracionais subidas espontaneamente do inconsciente. É, portanto, a Imperatriz quem faz as vezes de ponte entre o mundo mãe de inspiração criativa e o mundo pai de lógica e laboratórios, o reino do imperador onde as ideias e intuições dela serão expurgadas e postas à prova. É ela a portadora da semente da qual brotará, afinal, uma nova percepção transcendental em que o misticismo e a ciência, o espírito e a carne, o interior e o exterior, podem ser experimentados como um mundo só. A Imperatriz, todavia, tem muitas facetas, todas ativas hoje. No intuito de melhor compreender a influência em nossa cultura presente, incluímos aqui 3 ilustrações quase contemporâneas do seu arquétipo. A primeira figura, a próxima figura que eu vou mostrar, mostra a Imperatriz tal qual aparece no baralho do século XX de Waite. Olha, eu já vou mostrar agora. Essa é a Imperatriz do baralho de Edward Waite. Essa ilustração é de Pamela Smith,
que o Wade te convidou para fazer a ilustração de todo o seu baralho dos 78 arcanos, tá? Então vejam que aqui no escudo não tem a águia, tem o símbolo de Vênus. Ela tem o cetro, mas o símbolo de Vênus está aqui, né? Vejam os cabelos dela, a coroa. Eu tenho a carta e aí eu vou trazer aqui a imagem da carta colorida para vocês, tá? Então, Imperatriz, tal qual aparece no baralho do século XX de Waite, onde é retratada como uma Madonna de cabelos de ouro, envolta num vestido florido, sentada num divã de veludo vermelho, no meio de um jardim luxuriante. Ao lado dela foi um regato que irriga o jardim. Ela traz na cabeça uma coroa de estrelas e segura bem alto um orbe sem cruz. Encostado no divã vê-se o escudo que ostenta o emblema de Vênus, como eu já tinha falado. Trigo maduro viceja em primeiro plano e sua cor de ouro se repete num dramático céu amarelo. É tudo isso mesmo. A surpreendente justa posição do divã de veludo com sua borda de borlas ao jardim selvagem natural combinado com o céu dramático dá a impressão de um cenário de teatro, dá mesmo. Isso parece apropriado, uma vez que o modo com que a imperatriz aparece para nós é a miúde muito dramático. Tudo em seu jardim, toda a vida nova, se manifesta como um drama, seja um novo broto, uma borboleta, uma repentina floração, seja o nascimento de uma criança, ela sempre funciona com um instinto dinâmico. Tanto ela quanto a irmã Virgem foram figuras centrais do amor palaciano, porém de maneiras diversas. O tipo da Virgem inspirava seus cavaleiros afeitos de temerária e criativa atividade. Trovadores lhe entoavam madrigais e artistas tentavam captar-lhe a essência em pinturas e esculturas. Sua influência tranquila levou Dante e Petrarca à imortalidade. O tipo da imperatriz agia mais francamente como femme imperatrice. Manifestava-se às vezes literalmente como rainha ou imperatriz, cuja corte se tornou centro de artes criativas. A rainha Elizabeth I foi um exemplo desse tipo de imperatriz, que sempre revelou um grande talento para juntar pessoas e ideias de forma dinâmica. As damas dos grandes salões eram mulheres assim. Tal como surge em nossa cultura atual, lembrem-se, esse livro é dos anos 80, os anos 1980, o tipo da imperatriz ainda gosta de dramatizar-se a si e as suas ideias. Exemplo contemporâneo desse tipo de mulher foi Peggy Guggenheim, que reinou suprema não só como generosa patrona das artes, mas também como mulher verdadeiramente liberada, cujo estilo de vida independente e ousada inovação marcaram o caminho para outras mulheres que buscavam a autoexpressão. Vemos aqui a imperatriz Guggenheim sentada em seu trono, cercada de 4 cortesãos, atriz, líder comunitária, patrona das artes ou dos artistas, esposa, mãe, amante ou psicóloga. Ela incita outros à ação e à autocompreensão. A chave do seu poder é a ativa inspiração e o amor. Olha aqui a mulher de que estamos falando, com seus 4 cachorrinhos, muito lindinhos, né? Não dá pra gente ver muito bem, mas essa é Peggy Guggenheim, como a imperatriz. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar num segundo vídeo, continuando a falar. Falta bem pouquinhas páginas pra gente continuar a falar sobre o arcano da imperatriz, tá? Aqui fazendo a leitura do livro Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica da Sally Nichols. Me assista no próximo vídeo, eu vou deixar algumas inscrições aqui na legenda do texto, tá? No subtítulo do texto, para vocês procurarem, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, tá bom? Fica atenta, até o próximo vídeo.